Agora a gente vai falar sobre a questão da lei de maltratos aos animais, porque o presidente Jair Bolsonaro sancionou aí nessa semana, né, em Brasília, a lei que aumenta as penas para quem maltratar cães e gatos. E agora esse crime passa a ser punido com prisão de 2 a 5 anos, multa, proibição da guarda. Foi a novidade aí no projeto. Esse projeto de autoria do deputado federal Fred Costa, que já está conectado com a gente aqui. Bom dia para você, Fred. Bom dia, prazer falar com vocês. Quero primeiramente cumprimentar João, Carol, meu amigo Paulo Leite. É um prazer falar com vocês e com os ouvintes da Central 98. Tá aí, Fred, a gente falando sobre essa lei aí, né, agora aprovada, essa prisão, uma vitória realmente, né? Realização de um sonho para nós que amamos e protegemos os animais. Era a lei mais esperada. Já vinha tramitando no Congresso Nacional propostas semelhantes há praticamente 2 décadas. E agora, com um pouco mais de 1 ano e meio de mandato como deputado federal, nós conseguimos a aprovação na Câmara dos Deputados, no Senado e a sanção presidencial na integralidade do texto. Um marco para nós contra a impunidade, fazendo com que bandido que, lamentavelmente, pratica covardia de maus tratos com os animais seja preso. Fred, primeira questão. Primeiro, por que demorou tanto para que essa lei fosse aprovada? Essa lei está se arrastando há tanto tempo. Bom dia, até é um prazer falar com você. Faz tempo que a gente não conversa. Por que demorou tanto para se aprovar essa lei? E segundo, ela será estendida a outros animais? Porque nós sabemos, por exemplo, que maus tratos em cães e gatos são os mais evidentes. Mas existem outros animais que também sofrem maus tratos. Primeiro, o mandato é representativo político. No Congresso Nacional são 513 deputados, 81 senadores e somente 3 têm como bandeira prioritária a defesa e proteção dos animais. Além de mim, um deputado de São Paulo e um do Ceará. E nós temos uma bancada que é muito representativa e tem uma quantidade muito considerável de congressistas, que é a bancada ruralista. Somado a eles, nós ainda temos aqueles que defendem práticas que eu abomino, vaquejada, rodeio e congêneres. Somados essas 2 forças, fica inviável a aprovação tal qual eu protocolei. Quando eu protocolei o projeto, incluíam todos os animais e, dessa forma, seria inviável a aprovação. Então, na condição de líder do meu partido na Câmara, do Patriota, desde o início do mandato, eu construí, primeiramente com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com as lideranças da Câmara e depois com as lideranças do Senado, um texto que pudesse ser aprovado. Nesse sentido, o que a maioria aceitou para que fosse pautado e votado era somente com a inclusão de cães e gatos. Claro que o meu desejo era contemplar a integralidade, mas é melhor avançar e podermos atender aos crimes contra cães e gatos, que representam 90% dos boletins de ocorrência, do que nada fazer com se a nossa lei, que hoje está em vigor, já estivesse no passado, certamente as pessoas que cometeram crime contra Sansão, contra Grandão, contra Manchinha, não estariam como estão hoje, impunes e soltos. Deputado, prazer falar com você. Conte pra gente, então, o que mudou, né? O que a gente pode falar para essas pessoas agora que cometeram esse tipo de crime? Olha, a lei até então em vigor, então até o dia de ontem, a lei de crimes ambientais previa de 3 meses a 1 ano de detenção. Na prática, pena alternativa de direito, na maioria dos casos, fornecimento de cesta básica. Então, malfeitores covardes cometiam crime com os animais, saíam pela porta da frente das delegacias, desafiando polícia, sociedade,
como um todo, nós protetores e a justiça. A lei que agora está em vigor, proveniente projeto de lei de minha autoria, prevê de 2 a 5 anos de reclusão. Na prática, o que acontece? Hoje, se for pego em flagrante, não pode mais arbitrar fiança. A pessoa fica necessariamente presa até o juiz tomar uma decisão se ela mantém presa ou se ela vai responder o crime em liberdade. Então, a mudança é substancial sob o aspecto da pena restritiva de direito, que é prisão, o que não ocorria antes. Somado a isso, nós estabelecemos multa e a proibição da pessoa ser tutor de animais. E Fred, hoje a lei já valendo, tivemos uma prisão aqui em Belo Horizonte após uma denúncia. Acredito que a denúncia tenha partido do senhor, é isso mesmo? Isso mesmo. Eu estou, inclusive, nesse momento, na delegacia da fauna e da flora, que são grandes parceiros do meu trabalho de bem-estar animal, da nossa luta constante contra os maus-tratos. E, nesse sentido, o meu mandato recebe algumas denúncias. E essa nós encaminhamos para a delegacia. Hoje de manhã constatei, chamei eles e fizeram, então, a prisão em flagrante. Somado a isso, eu e o deputado estadual Oswaldo Lopes, que me acompanhava, juntamente com a equipe da Polícia Civil, resgatamos os animais. Pasmem vocês, lá tinham 4 cães, todos eles com características de maus tratos. 2 em estado muito ruim, um estado grave, outro estado gravíssimo, com risco de vida. Todos eles nós já encaminhamos para a clínica veterinária e muito provavelmente, lamentavelmente, um deles possa ter que ser submetido à eutanásia, muito embora nós vamos fazer todos os esforços para que isso não aconteça. E aí, essa pessoa deixava os cães sem água, sem comida, e esse que eu falei que está em estado grave, já se encontrava, segundo o que nós deparamos, há praticamente uma semana com dor e muito leva a crer que com várias doenças. Enfim, um total descaso, falta de respeito com a vida animal. Então, o nosso objetivo com a pena de prisão é fazer com que diminua de forma substancial o número de casos de maus-tratos. Fred, para finalizar nossa conversa, e já agradecendo a tua participação aqui conosco, como é que fica aquela tua preocupação com relação às adoções? Você sempre se manifestou preocupado a isso. Como é que fica? Que caminho vai seguir essa questão? Ô, Paulo, você que me acompanha desde o meu primeiro mandato, ainda como vereador, sabe da nossa luta. São pilares fundamentais, sobretudo para o bem-estar de cães e gatos, castração, adoção. A gente teve um probleminha aí na conexão com o Fred, travou o sinal. Vamos ver se volta e a gente fazendo... Oi. Fred, a gente teve um probleminha aí, pode retomar a linha de raciocínio. Você falava castração, adoção e aí deu uma travadinha. Vamos lá. E educação. São os 3 pilares básicos. Com relação a esses animais especificamente, nós remetemos, então, para uma clínica médica veterinária e logo após nós vamos anunciar para adoção responsável, para que as pessoas possam submeter a uma entrevista para adoção, que certamente nós faremos através do meu Instagram, que é Fred Costa Bep. E o que nós aqui fazemos um apelo: ninguém é obrigado a amar como eu amo, mas com certeza a respeitar, todos nós somos obrigados. Com certeza, a gente está aí o Central 98 falando sobre esse assunto importantíssimo, nessa lei que aumenta apenas aí para quem maltratar cães e gatos.
E a gente conversando, então, com o deputado federal Fred Costa aí, foi autor do projeto de lei. Fred, muito obrigado por esse tempinho para conversar com a gente aqui no Central 98. Foi realmente um papo esclarecedor e a gente espera que as pessoas fiquem mais atentas, respeitem a lei, né? A gente vê tantos abusos aí, tantos casos, para quem ama os animais, eu também sou uma amante dos animais, aí fica aquela tristeza e agora a gente comemorando essa vitória aí, né? A gente aumentando essas penas e que se estenda depois, como o Paulo disse, para outros animais também. Muito obrigada, viu? Oi, Carol, eu que agradeço a você, ao João, ao Paulo, pela oportunidade de mais uma vez poder aqui dar voz a quem não tem voz, não tem título de eleitor, mas tem vida e merece ser respeitado. Muito obrigado a vocês, viu? Um grande abraço. Grande abraço. Abraço.